Fala galera, seja bem-vindo aqui à nossa aula de véspera, né? Nossa revisão de véspera para a prova do IBGE. Então eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e eu separei aqui algumas dicas importantes para a sua prova, beleza? Então vamos lá, acompanha comigo, olha só. Bom, a partir de agora nós temos aí a nossa aula de informática, onde, antes de mais nada, deixo meus contatos interativos para você. Quero o feedback desta prova, quero saber como que você foi, quero saber quais foram as questões que a gente conseguiu prever aí na nossa revisão de véspera, quero saber como que você se saiu na parte de informática, beleza? Então você tem aí os meus contatos, tem aí o meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail e o meu canal lá no YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida aí a respeito de algum assunto, corre lá no YouTube, se inscreva e veja lá que eu já comentei algumas questões ali que você pode usar para reforçar o seu estudo, beleza? Bom, antes de mais nada, está aí o edital de vocês dividido aí em 5 partes, certo? Então ele traz lá noções de informática, onde ele divide ali o primeiro item como conceitos básicos. O que ele vem trazer com conceitos básicos? Ele traz ali pra gente, em conceitos básicos, elementos relacionados a hardware, né? Então ele está trazendo ali, ó, configuração de CPU, ele está trazendo ali, ó, o uso de monitor de vídeo, dispositivos de memória dinâmica e de massa. Então aqui ele está falando das memórias que a gente tem no computador, a memória RAM, a memória de armazenamento, né? Que a gente fala de pendrive, HD e etc., e fala, claro, dos dispositivos presentes no computador, né, onde nós temos teclado, mouse, impressora, etc., né? Então, ele está falando basicamente em conceitos básicos de hardware, né? E, no caso, a fundação aí gosta de cobrar algumas coisinhas relacionadas a isso, que eu separei para você e a gente vai tirar todas as dúvidas relacionadas a isso. No item 2, ele traz ali aspectos de segurança dos sistemas computacionais. Então, o que a gente destaca aqui? Qualificações de acesso, que é uma das coisas que eles gostam de cobrar, né? E já cobraram em prova. E também procedimentos de backup. Sim, nós vamos falar um pouquinho a respeito de backup, né? Então, é importante conhecer ali quais são os procedimentos que podem acontecer durante ali um ato de backup. No item 3, ele traz ali de uma maneira bem geral aplicativos computacionais básicos. O que vem a ser isso? Tudo relacionado a editor de texto, planilha eletrônica, navegadores. E aqui, graças a Deus, ele já definiu quais são os 2 programas que estão relacionados a editor de texto e planilha, o Word e Excel. Então, quer dizer, você já se livrou da bucha que seria ter LibreOffice. E aí, no 4º item, ele traz pra gente comunicação através de redes computacionais. O que ele vai trazer pra gente aqui? Primeiro, ele vai trazer questões relacionadas a correio eletrônico, ele vai trazer questões relacionadas a transferência de arquivos, né? Então a gente vai ter aí algum tipo de programa que pode ser utilizado. E no último item que a gente tem do edital, ele fala de operação de sistema Windows 7 ou superior. Então ele fala aqui de sistema operacional Windows 7 ou superior. Então, galera, como você está vendo ali, o edital ele não traz tanta coisa assim. Ele já traz umas coisas que, vamos dizer assim, em relação a concurso público, já é item manjado, né? Então você já conhece ali os elementos em informática que podem ser cobrados. Agora, o grande problema é saber como vai ser cobrado por conta da Getúlio Vargas. Você pensa assim, nossa, como é que essa organizadora vai cobrar as questões relacionadas à informática? Bem tranquilo, viu, galera? Não se assusta, não é nada assim de extraordinário. Ele vai trazer, no caso, a organizadora vai trazer para você as questões de uma maneira bem objetiva, né? Então, quer dizer, não vai enrolar muito, ele vai trazer ali, ó, é isso e acabou. Então você tem que identificar a alternativa correta, não tem ali elementos que enrolam você não, tá bom? Então,
Tanto é que eu separei aqui para você, a cada tópico, questões relacionadas aos itens que estão ali no edital, o que vai facilitar um pouquinho na nossa revisão de véspera e buscar aí algumas dúvidas sobre o conteúdo, beleza? Então vamos lá, acompanha comigo. Bom, primeiro item que eu separo para você é o item Conceitos Básicos, Operação de Microcomputadores. Então vamos lá. Peguei uma questão onde ele traz para a gente, adivinha, conceito de hardware. Só que aqui ele está trazendo num contexto de fazer conta. Meu Deus, isso daí é chato, hein, professor? Não, não é chato, é trabalhoso. Mas é um elemento que eles gostam de cobrar. Então, assim, é uma questão recente, né, aí da Fundação Getúlio Vargas, onde ele traz para a gente o seguinte, ó, considere um arquivo intitulado nomes.txt que contém os nomes completos dos clientes de uma empresa digitados, um em cada linha com os seus respectivos CPFs. Sabendo-se que há aproximadamente 10 mil clientes listados, o valor que mais se aproxima do tamanho provável desse arquivo é... Bom, galera, aqui vale lembrar que você precisa ter conceitos, né, de byte, de bit e também de kilobyte, megabyte, gigabyte, por aí vai, né? Então, a partir do momento que você já sabe que nós temos unidades de armazenamento, fica fácil a gente identificar das alternativas ali, ele não está querendo aquela que cabe, a que mais se adequa para poder manter ali aquela quantidade de informação sem sobrar muito e sem faltar, evidentemente. Então, primeiro conceito que a gente tem que lembrar é o seguinte, um byte é a menor unidade de armazenamento. Um byte corresponde a um caractere. Se lá, dentro da relação dos clientes, eu já tenho o CPF e o nome completo dele, só o CPF, vamos pegar só o CPF? Vem comigo, vamos lá, ó. Só o CPF. Vamos colocar aqui um CPF. Então, colocando o CPF aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Então, quantos caracteres nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Só que tem os pontinhos também, né? 11, 12, 13, 14, certo? Então, temos 14 caracteres aqui. 14 bytes, no caso, né? Então, se eu tenho 14 bytes e tenho 10 mil clientes, então 14 vezes 10 mil clientes, eu teria 14 mil bytes, certo? Muito bem. Só aí a gente está falando em relação ao quê? 14 vezes 10 só de CPF. Só que a gente tem ainda os nomes, né? Então, tendo os nomes, analisa comigo. Para que a gente tenha todo esse tipo de informação, 1 kilobyte não cabe. 100 kilobytes não cabe? 500 kilobytes. Kilobyte equivale ao quê? Vezes 1000, né? Isso daqui. Então, aproximadamente vezes 1000. Então, isso daqui, vezes 1000, eu já tenho 140 mil kilobytes. 140 mil bytes. Então, no caso, 2 mega vai sobrar muito. 1 giga vai sobrar demais. Então, qual alternativa a gente tem que pode trazer os 10 mil sem sobrar tanto? Seria os 500 kilobytes. Pois é, galera. Então, olha só. Primeira coisa, vamos colocar aqui na nossa tela o que corresponde a cada unidade que pode facilitar para você. Então, ó, quilo, mega, giga e tera. Então, aqui, 1 kilobyte equivale a aproximadamente 1000 bytes. Aqui, ó, 1 mega aproximadamente 1000 kilobytes. 1 giga aproximadamente 1000
megabytes e 1 terabyte aproximadamente 1000 gigabytes, ok? Então, a partir do momento, aqui a gente não tem o valor exato, é 1024 em cada um, mas tendo em mente pelo menos esse número redondo, fica fácil da gente identificar, no caso, qual seria a alternativa mais adequada que se aproxima ao tamanho provável do arquivo, sem sobrar muito e sem faltar, beleza? Agora, vamos aqui a mais uma informação sobre o assunto que está no primeiro item do edital. O dispositivo de armazenagem de dados que usa memória flash é denominado A, CD, B, disco óptico, C, disco magnético, D, pendrive ou E, DVD. Então, olha só, galera. Uma das coisas que eu andei analisando dentro do edital de vocês é que, nesse primeiro item, ele aborda bastante questões que envolvem cálculos como aquele que a gente acabou de fazer, para fazer a conversão, para saber qual o tamanho exato do arquivo ou qual o tamanho mais adequado para armazenar determinado arquivo. Então, isso daí é muito comum nas provas da AGV. Agora, nós também temos questões que envolvem o conhecimento de disco óptico, o conhecimento de memória flash, o conhecimento também de HDs do tipo de estado sólido, que é o SSD. Então, esses itens caem na prova e você precisa ficar antenado, beleza? Então, a partir do momento que a gente já sabe que memória flash é uma forma de acesso eletrônica, né? Então, quer dizer, pode estar vinculada ao quê? A um pendrive ou a um HD SSD, beleza? Onde você tem ali as informações armazenadas em chips dentro do dispositivo, beleza? Então, neste caso, fica fácil a gente assinalar. Vamos lá? Então, acompanha comigo aqui, ó. Nós temos lá CD. Pode ser CD? Claro que não. CD e disco óptico é a mesma coisa. Olha só como a AGV é bacana. Disco magnético. Disco magnético, galera, também não vai trazer ali uma memória flash. Pendrive, pendrive sim, né? E o DVD? O DVD é um disco óptico também, galera. Então, portanto, alternativa correta, alternativa D, beleza? E aí, galera, tá acompanhando direitinho aí? Tá anotando as coisas importantes? Então, não esqueça, viu? Você precisa, nesse primeiro item do edital, ter noções de dimensão daquilo, né? Principalmente aqui, dimensões do que pode ser armazenado nesses dispositivos, né? Então lembre-se, qual o tamanho máximo que pode caber dentro de um CD, dentro de um DVD? Nossa, professor, eles cobram isso? Você acabou de ver uma questão que cobrou 500 kilobytes, cara. O que é 500 kilobytes? Nada, é ou não é? Mas, numa questão de prova, pode te derrubar. Então, é exatamente isso que a gente quer evitar, beleza? Então, pega lá, você que ainda não sabe fazer isso, pega os valores aproximados e tenta chegar ali em valores, né, que sejam aproximados a uma possível conversão. Então, se eu tenho 10.000 kilobytes, quantos gigabytes eu teria? Então faz a conversão, divide por 1000, multiplica por 1000, quantas vezes forem necessárias. Belezinha? Vamos seguir adiante, vamos ver mais um elemento que eu separei para você. Vamos lá, olha só. Bom, aqui, galera, nós já vamos para o segundo item do nosso edital, aspectos de segurança dos sistemas computacionais. Então aqui ele já traz para a gente alguns elementos que são muito importantes. O primeiro elemento é aquilo que eu destaquei para você lá no início da aula. Ele trouxe aqui uma questão que fala, ó, entidades públicas e privadas vêm adotando medidas para aumentar a proteção de seus usuários, tornando mais difícil para um terceiro obter dados sensíveis. Uma dessas medidas visa prevenir o acesso à conta do usuário, mesmo que o terceiro conheça a sua senha. Essa medida requer que, além da senha, o usuário utilize um dispositivo ou outro método por ele aprovado para liberar acesso às informações da sua conta. Essa medida refere-se a
chave pública e chave privada, senha forte, verificação em 2 etapas, criptografia de senhas e chaves RSA. Então, galera, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas existe uma forma de proteção que você pode, inclusive, acrescentar ao seu WhatsApp. Que proteção é essa? É uma proteção que permite que você possa fazer o quê? O acesso ao WhatsApp através de uma verificação em 2 etapas. Então, mesmo que saibam a senha, é preciso ter uma segunda confirmação para poder ter acesso às informações. Então, a partir do momento que você tem isso daí implantado, você tem uma segurança maior a respeito das informações. Quando ele fala chave primária, aqui na realidade ele está falando de chave pública e chave privada, né? Então ele está falando da forma de acesso comum, que é o que você tem quando você tem um sistema protegido por senha. Isso é a forma mais comum. Quando ele fala aqui embaixo de chave RSA, foi o primeiro sistema de criptografia que existiu. Então quer dizer, nós não temos ali uma segurança maior. E aí sobrou ali o quê? 2 opções, vamos lá, olha só. Senha forte, mas senha forte não quer dizer nada. Criptografia de senha, isso daí ele está chovendo no molhado, ele está falando que uma senha já é uma criptografia. Então sobrou para a gente a verificação em 2 etapas. Tenta fazer o uso disso daí no seu WhatsApp que você vai ver. Vai encher o saco, mas tenha certeza de que vai estar mais protegido. Então vai trazer ali uma segurança ainda maior. Beleza? Bom, continuando, separei aqui para você o seguinte, ó. O termo backup refere-se à geração de cópias de segurança com a finalidade de garantir a integridade dos dados armazenados em discos rígidos. Em caso de pane, um disco rígido pode ser substituído por outro mediante o uso dos dispositivos utilizados no backup. Os dados podem ser recuperados para a situação original. Por suas características, além do HD, 2 outros dispositivos de entrada e saída de dados podem ser utilizados nessa tarefa. Assinale a opção que os indica. Então aqui ele está trazendo para a gente o seguinte, galera. Ele está trazendo dispositivo que pode trazer a ação de um backup. Então ele traz ali. Só que esses 2 dispositivos que ele está citando, eles são dispositivos de entrada e saída de dados. Então vamos lá. A alternativa A traz DVD-RW e pendrive. A alternativa B traz pendrive e scanner. A alternativa C traz scanner e Blu-ray. A alternativa D, Blu-ray plotter. E E, plotter e DVD-RW. Então vamos lá. Primeira coisa, é possível fazer um backup em um DVD-RW? DVD-RW, para quem não lembra, é um DVD regravável, né? Então esse RW é justamente para trazer a ação de regravação. Então, posso guardar informações nele? Posso. Então ele é de entrada e saída, por ser regravável. Se fosse só um DVD-R, não seria entrada e saída. Então muito cuidado com isso, beleza? Depois, pendrive. O pendrive você já sabe que ele é de entrada e saída. Ele pode entrar com a informação, assim como ele pode tirar a informação. Então, portanto, a alternativa correta já é a alternativa A. Agora, na alternativa B ele traz pendrive e scanner. Pendrive ele é de entrada, mas scanner, pendrive é de entrada e saída, desculpa, mas scanner é só de entrada e não é de armazenamento, né? É de captura de imagem, então, nesse caso não pode. O scanner aqui novamente e o Blu-ray. Blu-ray permite armazenamento de informações? Permite, até permite, mas aí o scanner já está matando. A mesma coisa acontece aqui no D. Plotter, para quem não sabe, é uma impressora. Então isso aqui, ó, é uma impressora que vai fazer a impressão de elementos grandes, tais como nós temos lá uma planta de casa, de apartamento, um banner e etc. Então, isso daí é uma impressora, é um dispositivo só de saída, inclusive. E aí vem, na alternativa E, o plotter misturado
com DVD RW, beleza? Vale lembrar, galera, que o backup é algo que tem que ser realizado com o computador e a sua conexão, que vai receber ali, no caso, a informação dos arquivos, também conectadas, né? Lógico. Então, se eu vou fazer um backup, esse backup ele pode ser automático ou ele pode ser manual. O primeiro backup que é realizado na máquina é um backup completo. Depois eu posso utilizar os outros tipos de backup que existem. O backup incremental, que é aquele backup que vai trazer apenas as informações que foram modificadas e as novas. Só que para existir o backup incremental, é necessário que exista o backup completo, beleza? Então, essas informações que a gente tem a respeito de backup, você encontra também dentro de um site que é bacana, que são extraídas as questões lá, que é a cartilha.cert.br. Então a dica que eu te dou é a seguinte: tá com dúvida em backup? Vá até a cartilha.cert.br, que ele vai trazer para você formas de segurança, porque isso é uma forma de segurança, é uma forma de você se precaver. E lá também tem informações sobre malware. Então é importante que você dê uma lida nisso, beleza? Então vá até o site cartilha.cert.br, você vai acessar lá, é um site mantido pelo CGI, Comitê Gestor de Internet no Brasil, que traz segurança da informação. E a segurança da informação ela é baseada em backups e o combate também a possíveis invasões, seja através de malware ou qualquer outro tipo de código malicioso. Belezinha? E aí, tá acompanhando direitinho? Já curtiu aí a nossa aula? Se não curtiu, faz favor, dê aí a sua curtida, deixe aí o seu feedback nos comentários e, na hora em que você fizer a prova, quero que você escute a minha voz ali para te guiar na alternativa correta. Belezinha? Vamos lá, vamos ver mais coisa aqui, vem comigo. Muito bem, seguindo, nós entramos aí no terceiro item do edital, aplicativos computacionais básicos. Então, aqui, galera, nós temos um universo, né, de questões que podem ser cobradas. Então, quando ele coloca este item, esse item ele envolve o quê? Ele envolve o Excel, ele envolve o Word, ele envolve navegadores na internet, então ele envolve diversas coisas. E aqui uma das questões que eu encontrei, que é bem diversificada, como eu falei, em relação ao Excel, ele fala o seguinte, ó, o usuário queria desenvolver uma macro, mas percebeu que o Excel na versão 2016 do MP de Alagoas não possui na faixa de opções a guia de desenvolvedor. O motivo para essa ausência é explicado por quê? A. Na versão 2016, o módulo desenvolvedor está na guia revisão. B. O MP de Alagoas desabilitou o módulo de desenvolvedor por motivos de segurança, como é feito na maioria das empresas. C. O Excel não inclui mais o modo de desenvolvedor desde a versão 2010. D. O usuário precisa habilitar essa guia através da opção Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções. E E. Somente a versão profissional do Excel possui o módulo de desenvolvedor. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o Excel. O Excel ele está aqui, né? Vamos lá na letra E, Excel 2016, que é o que ele está mencionando. Quando a gente abre o Excel na versão 2016, ele já vai trazer aqui para a gente o seguinte. Olha só. As guias lá em cima estão trazendo para nós o quê? Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, mas desenvolvedor não está aparecendo. Por quê? Porque é uma guia que a gente precisa habilitar, galera. Então a gente tem que vir aqui, ó, dentro de arquivo, clicou aqui no backstage arquivo, nós vamos lá embaixo em opções. Clicou em opções, nós vamos lá, ó, personalizar faixa de opções. Em personalizar faixa de opções, está vendo aqui o desenvolvedor que está desmarcado? Eu tenho que marcar. E aí, uma vez que eu marco,
Aí eu dou OK aqui e beleza. Olha quem vai aparecer aqui, ó, a guia desenvolvedor, que por sua vez traz a ação de adicionar uma macro. Tá vendo só? Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aqui é a alternativa D. O usuário precisa habilitar essa guia através da opção Arquivo, Opções, Personalizar a faixa de opções. Pô, professor, eu só estudei o Excel 2010 e aqui você pegou uma questão de 2016. E agora? Agora é o seguinte, meu amigo. Tanto faz na versão 2010 quanto na versão 2016, esse elemento desenvolvedor também precisa ser habilitado. E qual o caminho? O mesmo. Eu tenho que ir em Arquivo, Opções, etc. Então, quer dizer, das provas que eu vi da GV em relação a programas do tipo Word e Excel, que é o que tem aqui no seu edital, elas são genéricas, não importa qual a versão que vai ser cobrada. Tanto é que no edital ele não menciona versão nenhuma. Então você tem a liberdade de estudar por qualquer uma das versões. Claro, não vai estudar numa versão 2003, uma versão XP, né, que é uma versão muito antiquada. Agora, se você começou a estudar a partir da versão 2010, que é o padrão, vamos dizer assim, e aí você tem a versão 2013, 2016, 2019, não tem problema. Por quê? Porque na tua prova o que vai ser cobrado é algo que seja comum entre todas essas versões um pouquinho mais recentes aí do pacote Office. Belezinha? Tá mais tranquilo? Ótimo. Então, vamos seguir adiante, vamos ver mais questões. Ó, vem comigo. Beleza. Aí olha só que interessante aqui, eu separei uma questão que envolve o Word 2010, olha lá, tá vendo? Então ele fala assim, ó, o documento acima, criado no Word 2010, em língua portuguesa, alterna uma parte do texto organizada em uma coluna e outra organizada em duas colunas. Isso é possível no Word através da utilização de A. Cabeçalhos, B. Hifenização, C. Quebras de página, D. Rodapés ou E. Seções. Então você está vendo ali, ó, que o texto ele está, primeiramente, em uma coluna, que é essa parte aqui de cima. Depois, o texto ficou em duas colunas, colunas separadas por uma barra. E depois o texto voltou a ficar em uma coluna na parte de baixo aqui, ó. Certo? Quando esse tipo de situação acontece em uma única folha do Word, nós temos o que a gente chama de quebra de seção. Então ali nós temos 3 seções diferentes. Então, vamos abrir aqui o Word para você relembrar. Então eu vou abrir o Word aqui só para você ver que tanto faz na versão 2010 ou 2016. Vou abrir a versão 2016 para você ver aqui, ó. Então eu vou abrir aqui o Word. Vou colocar um texto aqui qualquer de exemplo. Pronto, então eu tenho aí 3 parágrafos. Vou selecionar aqui algumas linhas. Transformar este cara aqui em 2 colunas. Só aquela parte ali do texto está dividida em 2 colunas, certo? Então vamos até separar aqui para a gente enxergar melhor. Então tá aqui, ó. Certo? Beleza. Então, vou diminuir o zoom aqui. Ótimo. Então, só para você ter uma ideia, nós temos aqui o nosso documento, primeiro, dividido em uma coluna, 2 colunas e uma coluna. Então, o nosso documento ele está dividido em seções diferentes em uma mesma página. É o que a gente chama de quebra de seção contínua ou contínuo. É essa quebra aqui, ó, que automaticamente foi inserida. Então tá lá, ó, inserir uma quebra de seção, iniciar uma nova seção na mesma página. Como que eu sei disso, professor? Você só transformou aquela parte do texto em 2 colunas? É justamente isso, por conta do trecho. Se um trecho estiver selecionado e transformado em 2 colunas, nós temos uma quebra de seção. Se eu não tenho texto selecionado, exemplo, vamos desfazer aqui, ó. Tiro a seleção e venho aqui, colunas 2. Você vai ver que eu não vou ter texto suficiente para exibir o documento em 2 colunas, mas ele fez isso no documento inteiro.
Então, neste caso, não há quebra de seção. Há uma quebra de página chamada coluna. Então, quando a gente faz essas ações, automaticamente o Word já aplica as quebras, beleza? Agora, deixa eu te provar que daquela maneira nós temos uma quebra de seção. Vamos colocar aqui, ó, 2 colunas. E aí eu vou vir aqui na minha barra de status, ó. Ele está trazendo página 1 de 1, só que não está informando a seção. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, eu posso habilitar para ele mostrar a seção para mim, ó. E agora ele vai mostrar a seção. Estou na seção 2. Por que eu estou na seção 2? Porque eu estou lá onde estão as 2 colunas. Vamos colocar aqui, ó, deixar o ponto de inserção piscando ali, ó, o cursor piscando ali, e você já viu que ele mudou para a seção 3. Então nós temos 3 seções na mesma página, portanto, nós temos uma quebra de seção contínua. Voltando para lá, galera, nós temos aqui a alternativa E com a opção seções. Cabeçalhos, ele vai trazer as informações que ficam na parte de cima do documento, né? Então, tudo aquilo que se repete em todas as páginas ou não, porque eu posso ter cabeçalhos alternados, né? Então eu posso ter cabeçalho diferente na página par e na página ímpar, né? Mas são elementos que vão aparecer na parte de cima do documento, então não é o nosso caso. Hifenização. A hifenização é o emprego do hífen, é a separação silábica. Como você está vendo ali, ó, o texto que está presente não tem em nenhum momento ali na margem direita a presença de um hífen fazendo a separação de sílabas. Então a hifenização não foi, ali no caso, empregada. E aí nós temos as quebras de página, que a gente já viu. Quebra de página, como o próprio nome já diz, ele vai fazer uma quebra para iniciar uma nova página ou simplesmente transformar o documento inteiro em 2 colunas, ok? Rodapé segue o mesmo exemplo que a gente viu em cabeçalho. Galera, vale lembrar também que questões relacionadas no Word também são importantes os conhecimentos de formatações. Então tem caído constantemente em prova, isso em diversas organizadoras, não só na Getúlio Vargas, mas também em outras organizadoras, que é a definição que a gente tem de estilo e de efeito. Você sabe a separação de um de outro? Estilo, negrito, itálico, sublinhado, sublinhado é estilo, e não esqueça do estilo regular. O que é o estilo regular? Qualquer texto digitado no Word tem estilo. Então, cuidado com questões que apontam para você assim alternativas onde o estilo está empregado. E aí você só vai nas alternativas que tem negrito e itálico. E esquece daquelas que não tem nada, que já tem estilo, que é o estilo regular. Nossa, professor, não lembro disso. Eu te mostro, vem ver. Rapidinho aqui, ó. Voltando para o Word. Se eu vier aqui na página inicial, temos aqui a formatação de fonte que pode ser acionada através da tecla de atalho Ctrl D. Clicou aqui, galera, ó, não esqueça, estilo regular, itálico, negrito e negrito itálico. Regular é o texto comum, digitado. Qualquer texto digitado no Word tem estilo. O itálico e o negrito dão um destaque a mais, mas continuam sendo estilos, beleza? E aí tem os efeitos. Aí você tem aqui, ó, taxado, taxado duplo, o sobrescrito, o subscrito, né? Então, esses elementos aqui são os elementos que têm incidência em prova. Não esqueça que sublinhado é um tipo de estilo e não efeito. Qualquer sublinhado, viu? Inclusive o sublinhado frufru, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Muito bem, galera. Então vamos voltar lá e vamos ver mais elementos que eu separei para você. Então, ó, nós já estamos no item 3 que a gente está lá do edital. Agora vamos para o item 4. Então vamos ver o que a gente já viu aqui do edital. Então, nós já vimos o item 1, onde ele traz ali para a gente todos os elementos baseados em hardware. Então, vamos frisar que o item 1 vai falar de hardware. Não esqueça de também estudar a respeito
dos dispositivos monitor de vídeo, em relação também a quais são as conexões que a gente tem hoje em dia no monitor de vídeo, HDMI, né? Então não esqueça disso. Temos no item 2 ali os aspectos de segurança, não esqueça de qualificação de acesso que a gente acabou de ver, mas também definições de vírus e programas de combate, né, que são antivírus, anti-malware, etc. No item 3, que a gente acabou de ver, ele está trazendo elementos voltados ao quê? Editor de texto e planilha eletrônica. Então ele vai trazer questões relacionadas de Word, vai trazer questões relacionadas de Excel. E agora nós vamos para a quinta opção, que é a comunicação através de redes computacionais. Vamos lá, olha só. Então aqui, ó, quarta, né? Desculpa, nós temos aqui no texto de manipulação de arquivos na internet, a operação de enviar um arquivo para um computador remoto é conhecida como copy, cut, download, paste ou upload. Então, olha só, aqui é uma questão que envolve para você o conhecimento do uso, né, de transporte de informação, que é, vamos dizer assim, a utilização de postar alguma coisa em um servidor. Então, eu estou mandando um arquivo, então, enviando um arquivo. Então, podemos substituir o enviar por postar. Se eu estou postando, que ação que eu estou fazendo na internet? Eu estou fazendo uma cópia, que é o copy? Eu estou recortando, que é o cut? Eu estou baixando? Eu estou colando? Ou eu estou fazendo um upload? Eu estou fazendo um upload. O ato de enviar, upload, o ato de baixar, download. Beleza? Então, questão bem tranquila, questão fácil. Agora, vamos para o próximo item aqui, galera. Ó. Ao navegar pela internet, o Firefox Mozilla armazena temporariamente imagens e partes de sites visitados para acelerar a navegação, carregando as páginas visitadas mais rapidamente. Para apagar esse histórico, deve-se limpar o dado de navegação denominado downloads efetuados, dados de formulário, favoritos, cookies ou cache. Uma das coisas que a GV tem de característica, galera, é fazer perguntas relacionadas a quem? Ao Mozilla Firefox. Então, dentro dos navegadores, o preferido deles é o Mozilla Firefox. Você usa o Mozilla Firefox? Não? Então, a partir de hoje, baixe o Mozilla Firefox e utilize o Mozilla Firefox. Ah, professor, mas as perguntas são voltadas exclusivamente para o Mozilla Firefox? Não, elas são genéricas, elas podem ser utilizadas por qualquer navegador. Aqui ele citou o Firefox, mas poderia ser Google Chrome, poderia ser Opera, poderia ser qualquer um dos navegadores. Mas a GV gosta de quem? Do Mozilla Firefox. Vai que nesta prova ele cite cobrar ali um elemento exclusivo do Firefox. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Então, para que não tenha surpresa nesta prova, lembrando que informática tem uma quantidade considerável de questão, né? Então é importante que você dê uma atenção especial a isso, né? Então, pode cair uma questão aí do Firefox? Pode. Neste caso aqui é uma questão genérica, tanto faz se é o Firefox ou não. Então, quando a gente acessa pela primeira vez um site, todos os navegadores fazem isso. Eles armazenam elementos daquele site, que são imagens, né, que compõem o site. Imagens correspondentes ao quê? Ao botão, às barrinhas que compõem o site, etc. Quando você vai acessar pela segunda vez, esse site ele carrega de maneira mais rápida. Por que ele carrega de maneira mais rápida? Pelo fato de já ter esses elementos armazenados dentro dele. E aí ele não precisa baixar mais. Então, a partir deste momento, você já tem ali o que a gente chama de cache do navegador. Então, trata-se do cache. Então, o que a gente tem que eliminar para tirar esses arquivos que foram armazenados? Limpar o cache. E é muitas vezes que a gente vai acessar algum tipo de site
e aí você entra em contato com o suporte técnico porque você não está visualizando aquilo que precisa, eles falam para você fazer o quê? Limpar o cache do navegador, que é justamente isso, fazer com que esses arquivos que já estão armazenados não atrapalhem ali a atualização para trazer ali exatamente como o site está no ar. Belezinha? Então vamos marcar lá o cache, vem comigo. Ó, alternativa correta, alternativa E, cache. Dados de formulário, ele vai trazer ali para você todos os itens que você preencheu, nome, endereço, data de nascimento, etc. Favoritos você já sabe. Cookies. Cookies são as suas preferências de entrada em um determinado site. Então, quando você digita lá o e-mail do seu Facebook, o e-mail é o seu login. Quando você for acessar novamente, você digita a primeira letra do teu e-mail. O que ele faz? Ele preenche. Isso é o cookie. Então, ele guarda ali pequenos fragmentos de texto com a sua preferência de entrada em um determinado site. Belezinha? Bom, continuando, galera, aí sim a gente entra no quinto item, que são as operações de sistemas operacionais do Windows 7 ou superior. O que eu separei aqui para você de questão relacionado ao sistema operacional? Olha lá. No Windows, a função principal do Windows Defender pode ser caracterizada como proteção contra a. Perda de dados no caso de falha de hardware. B. Picos de tensão na rede elétrica. C. Spam por meio de correio eletrônico. D. Spywares e outros programas maliciosos. Ou E. Tentativas de quebra de senha do administrador. Então, se você não conhece o Windows Defender no sistema operacional Windows 7 e no Windows 10, ele traz ali a característica de fazer um combate contra programas espiões, que é o que a gente chama de spyware. Se você lembrar disso, você já mata a questão, porque a única alternativa que traz isso é a alternativa D. E outros programas maliciosos. Então, o Windows Defender, ele vai localizar programas que, ali no caso, não são vírus, mas eles podem ali oferecer algum tipo de risco para o sistema. Geralmente, galera, o Windows Defender ele localiza craques de programas. Então você que tem um programa craqueado, né? Então quem não sabe o que é um programa craqueado, é um programa que é, vamos dizer assim, alternativo, mas que se passa por original. Deu para entender? E aí, esse programinha que faz com que o programa que não é original vire, transforme-se em original, ele está rodando um código malicioso. E o Windows Defender detecta isso. Ele pode remover o programa e aí o seu, no caso, aplicativo cai na malha fina e é identificado como um aplicativo pirata, né? Não original, né? Não genuíno, conforme ele fala isso. Tudo bem? Então, isso é uma característica que o Windows Defender traz. Beleza? Agora, veja mais uma questão que eu separei para você. Vamos lá. Olha só. Coloquei aqui para você o seguinte. Relacione as teclas de atalho no Windows 10 em língua portuguesa às suas respectivas ações. Então aqui, ó, nós temos tecla Windows mais M, tecla Windows mais R e tecla Windows mais X. E aí o que a gente tem? Abrir caixa de diálogo, executar, abrir o menu link rápido, minimizar todas as janelas. Professor, eu não conheço o menu link rápido. Ótimo, não tem problema. Você sabe qual é a tecla de atalho do executar? Se você sabe qual é a tecla do executar, fica fácil de você identificar nas alternativas, né? Então, qual que é a tecla do executar? Eu também não sei, professor. Sabe qual é a de minimizar janelas? Eu acho que é o Windows M. Sim, é o Windows M. Olha que interessante. Se você sabe que a tecla para minimizar as janelas é o Windows M, o terceiro item aqui é o 1. Procura. 3, 2, 3, 2. Sobrou o que, galera? Sobrou a alternativa D, 1, que aparece no final. Gente, tecla de atalho é um assunto que você não deve abandonar, beleza? Então é assim,
das 15 questões que você vai ter aí na sua prova, pode ter certeza que tecla de atalho vai aparecer. Então, teclas de atalho que eu gostaria que você não esquecesse. O Windows M, que minimiza. O Windows R, que vai abrir o executar. O Windows D, D de dado, né? Que faz com que todas as janelas da área de trabalho sejam minimizadas, mas se eu pressionar de novo, elas voltam. O Windows M não traz essa característica. O Windows M minimiza. Pronto. Se eu apertar o Windows M de novo, não vou voltar com as janelas. O Windows M apenas minimiza, beleza? Já o Windows D, ele traz a característica de minimizar e também de maximizar, voltar para o estado normal na hora em que você apertou o Windows D. É a mesma ação do botão PIC. Sabe qual que é o botão PIC? Aquele botãozinho que aparece do lado direito ali do relógio do Windows, né? Que você clica, ele mostra a área de trabalho. Se você clicar, ele volta a reexibir as janelas exatamente como elas estavam. É justamente o Windows D. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Vamos seguir adiante, vamos ver mais exemplos de situações que eu coloquei aqui para você prestar atenção na sua prova. Vamos lá, vem comigo. Bom, galera, aqui eu coloquei para você, ó, questões essenciais que não devem ali ser abandonadas por vocês. Claro, peguei aqui para você, ó, uma questão do Word que traz ali. Quando imprime um documento editado pelo Word 2010, Tito gosta de exibir logo na primeira página o dia e a hora em que aquele documento foi gravado pela última vez. Com isso, consegue identificar melhor a versão que foi impressa. Para fazer isso, num documento é preciso A. Configurar a página na guia layout da página. B. Usar a opção adicionar texto na guia referências. C. Usar a opção estrutura de tópicos na guia exibição. D. Usar a opção partes rápidas na guia inserir. Ou E. Digitar manualmente a informação, pois não há meios automatizados para tal. Eu separei essa questão, galera, para que você saiba que dentro da Getúlio Vargas nós também temos questões que envolvem a localização de ferramentas dentro do programa. E aqui não tem jeito. Ou você conhece o que tem no Word, ou você, no caso, vai no chutômetro nessa questão. Para ir no chutômetro nessa questão, o que a gente pode avaliar? Nós precisamos fazer o quê? Colocar a data e a hora naquele documento. Se é para colocar, vamos substituir a palavra colocar por outro sinônimo. Colocar não é a mesma coisa que inserir. Então, vamos nas alternativas e vamos procurar o item inserir. Vamos lá, vem comigo. Dentro das alternativas ali, qual que é a guia inserir que está presente? Ah, é a alternativa D, professor. Então, será que a alternativa D é a correta? É a alternativa D a correta. E eu te mostro. Ele está citando o 2010, a gente está aqui com o 2016. Se eu vier aqui em inserir, dentro do grupo texto, nós temos aqui o que a gente chama de partes rápidas, ó. Que é esse cara aqui, ó. Beleza? Dentro de partes rápidas, nós podemos escolher aqui, dentro das opções, a opção de colocar data e hora. Então você tem aqui, ó, campo. Mas aqui mesmo tem a data de publicação que você pode colocar. Tem os campos que podem ser colocados aqui também, onde eu posso usar aqui, ó, qualquer um desses campos. E dentro aqui, ó, date, nós temos aqui a data e a hora para serem colocados. Então tá aqui, ó. Beleza? E aí eu uso e coloco dentro do meu documento se eu quiser. Beleza? Então dentro de partes rápidas, que fica dentro da guia inserir, nós podemos fazer essa ação dentro do Word. Nossa, professor, isso daí é uma questão cabulosa, né? Então, já não é tão cabulosa assim, porque é uma tendência. Aliás, já não é tendência, isso daí já é uma coisa comum. Questões de informáticas voltadas para concurso público, você já sabe.
Eles vão explorar caminhos, vão explorar nomes de ferramentas e perguntar onde tal ferramenta fica dentro do programa. Então isso daí é de praxe. Eu preciso saber? Precisa. E você que estudou com a gente aqui da Nova Concurso, nas nossas aulas de informática, eu sou bem enfático. Eu falo que precisa saber disso e que é importante você anotar para que você não esqueça. Beleza? Agora, veja mais um elemento essencial que eu separei para você. Vamos lá, vem comigo. Bom, elemento essencial, claro, eu não poderia deixar aí uma questão de Excel que não fosse fórmula. Então vamos lá. Qual a fórmula que eu coloquei aqui para você? Eu coloquei uma fórmula que envolve uma função C e que traz também uma referência mista ali. Olha só que coisa! Então vamos separar a função C para que a gente identifique quem é condição, quem é valor verdadeiro, quem é valor falso. Que é isso que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Condição. A condição é sempre uma comparação, né? Então, ó, se o A1 for maior que 10. Então aqui eu vou pôr C de condição, beleza? Quem é o valor verdadeiro? É o que aparece logo após a condição. Então A1 vezes 0,3. Então esse aqui é o valor verdadeiro. E quem é o valor falso? A1 vezes 0,5. Então esse cara aqui é o falso. E o A cifrão 2, professor? O A cifrão 2 eu vou dar atenção para ele mais tarde, não agora. Então, ele está fora do parênteses da função C. Então, vou prestar atenção dentro do parênteses para depois me preocupar com o que está do lado de fora. Então, nós temos ali ó, o A1. Quem é A1? Aí eu vou procurar lá no texto quem é o A1. O A1 aqui ó, e o A2 têm valores respectivos de 10 e 12. Então, o A1 é 10, não é isso? Então, vamos lá. Analisando, nós vamos trazer esse cara aqui para cá. E aí nós temos o quê? 10 é maior do que 10. Aí você fala, não, é falso. Se é falso, esquece o valor verdadeiro e só faz o falso. Quem é A1? A1 é 10. Então, vamos trazer esse cálculo para cá. O A1 é 10 vezes 0,5. Quanto que é 0,5 vezes 10? 0,5 vezes 10 é 5, não é isso? Então nós temos aqui o valor 5. Acabou? Não. Aí nós temos mais A cifrão 2. O que é A cifrão 2? A cifrão 2, galera, o cifrão aqui, se essa fórmula fosse arrastada para baixo, por exemplo, o cifrão estando presente aqui, ó, o 2 não altera. Se o cifrão estivesse aqui antes do A, o A não iria ser alterado. Eu posso ter só um cifrão ou eu posso ter os dois, que é uma referência absoluta. Neste caso aqui, só foi colocado o cifrão para assustar, porque ele não menciona que essa fórmula vai ser arrastada e etc. Então, nesse caso, o A cifrão 2 corresponde a quem? Ao A2. Quanto que é o A2? O A2, no caso, aqui é 12. Então, 5 mais 12, quanto que vai dar? 17, que é a nossa alternativa C. Beleza? Então, galera, sempre que a gente tiver uma função C ou qualquer outra função do Excel, você tem que responder na calma. Faça o rabisco que você quiser na prova. A prova é sua. Então, todos esses rabiscos que eu fiz, você deve fazer na sua prova para que você não tropece. Então, resolvo por etapas, separo, no caso da função C, quem é a condição, quem é o valor verdadeiro, quem é o valor falso. Descobri que a condição é verdadeira, faço o valor verdadeiro. Descobri que é falso, faço apenas o falso. Não esqueça de observar os parênteses. Então, você viu ali que o A2 está fora do parênteses. Eu só dei atenção a ele depois que eu resolvi a função C inteira. E é isso que muitas vezes derruba candidato em prova. Beleza? Então, outros exemplos de funções que a gente viu na nossa última aula ao vivo, né, do IBGE, função máximo, função mínimo, função maior, função menor, são funções que têm incidência em prova. Que é legal você recapitular, dar uma olhadinha aí nesses exercícios.
Lá no meu canal no YouTube, eu tenho questões comentadas de Excel. Você pode olhar lá, pode dar uma olhadinha nessas questões que pode te ajudar bastante para esta prova, beleza? Outra coisa, é extremamente importante que você dê uma atenção especial a questões que envolvam e-mail. Eu separei uma questão, vamos lá ver? Vem comigo, olha lá. Bom, seguindo, trouxe aqui para você uma questão que envolve uma questão de e-mail. Então ele traz lá, considere a seguinte sequência de eventos ordenadas cronologicamente. 1. O usuário A envia um e-mail colocando o usuário B no campo para, o usuário C no campo CC e o usuário D no campo CCO. 2. O usuário B, ao receber o e-mail, utiliza a opção de responder para todos e acrescenta o usuário E no campo para. Assinale a opção que indica os usuários que receberão o e-mail enviado por B. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que observar. O usuário A, ele vai enviar um e-mail para o usuário B. O usuário B está no campo para. O usuário C está no campo CC. O usuário D está no campo CCO. Isso significa que o usuário B não vai enxergar o usuário D. Concorda comigo? Então, como o usuário B está no campo para, quem está no campo para não enxerga quem está no campo CCO. Aí no item 2 ele diz, o usuário B, ao receber o e-mail, utiliza a opção responder a todos. Responder a todos, ele vai responder a todos que ele enxerga. Então, todos que ele enxerga o usuário D? Não. Então, ele vai enxergar todos aqueles que estão no campo para e no campo CC. E se ele acrescentou um outro usuário, esse outro usuário ele também enxerga, que está aqui no caso no campo para. Beleza. Assinale a opção que indica os usuários que receberam o e-mail enviado por B. Quem recebeu o e-mail enviado por B? O A, que é o remetente. Depois, o B, não que eu estou enviando, que é o caso dele mesmo. Depois temos o C, que está no campo CC, e o E, que vai trazer ali para a gente o terceiro cara que foi acrescentado. Então, a alternativa correta que a gente tem aí, galera, é a alternativa C. A, C e E somente. Professor, difícil essa questão, né? Não é uma questão difícil, é uma questão que você precisa tomar um certo cuidado. A GV gosta de colocar esse tipo de questão. Gosta de gerar uma certa confusão, principalmente com responder a todos. E também, quando coloca o responder a todos junto com responder, que fica com aquele, vamos dizer assim, diálogo entre as duas pessoas que estão ali na mensagem. Só que aí ele pergunta, quantas mensagens fulano de tal recebeu? Só que fulano de tal recebeu só uma, que foi a primeira mensagem que foi enviada. Então tem que tomar certo cuidado na hora de analisar esse tipo de coisa. Belezinha, galera? Então, sempre que você vê questões de e-mail, você já sabe, questões que envolvem CCO é de praxe, vai aparecer na sua prova. Questões que envolvam o responder, responder a todos e encaminhar, também aparece. Agora, tecla de atalho aparece? Aparece porque, embora não esteja mencionado no edital, quando se cita correio eletrônico, a gente está relacionando a quem? Ao Microsoft Outlook. E o Microsoft Outlook está presente dentro do pacote Office. E uma tecla de atalho que eles costumam cobrar em prova é a tecla de enviar e receber todas as mensagens de uma vez só, que é a tecla F9. Então, galera, F9 é uma tecla de atalho que aparece em prova relacionadas a e-mail, beleza? Então, vai que cai nessa prova aí. Então, se você já fez a anotação, ótimo. Se não fez, anote F9, tecla de atalho, para enviar e receber todos os e-mails que a gente tem configurados no Outlook. Belezinha? Tranquilo? Ótimo, galera. Então, vamos seguir adiante. Vamos deixar aqui uma mensagem para você. Vamos lá, olha só.
Antes de mais nada, antes da gente sair daqui, eu quero que você dê uma atenção especial a teclas de atalho voltadas também ao Word. Então, galera, muito cuidado com tecla de atalho para negrito e tecla de atalho para abrir um novo arquivo. Por quê? Porque as duas remetem à letra N, né? Ctrl N é negrito, não é novo arquivo. Novo arquivo é Ctrl O. E para salvar a mesma coisa, hein? Salvar não é Ctrl S no Word. Ctrl S no Word é sublinhado. Para salvar é Ctrl B. B de bosque. Beleza? Então, galera, deixo aí uma mensagem para você de boa prova. Todos os meus contatos estão aí mais uma vez para que você não esqueça de mandar o feedback. Espero que você tenha gostado aí da aula e de alguma forma eu espero que eu tenha contribuído para te ajudar nessa prova, beleza? Você que assistiu o vídeo até agora e ainda não curtiu, deixe seu like aí para mim e um forte abraço e uma ótima prova para vocês, beleza? Até mais, valeu!